Hoje o mundo inteiro está repercutindo também um comunicado que veio do Vaticano a respeito do estado de saúde do Papa Francisco. O Vaticano divulgou um comunicado agora pela manhã, informando que o Papa Francisco está com uma infecção polimicrobiana nas vias respiratórias e dizendo que a situação clínica do Papa Francisco é considerada complexa. O boletim médico informou que os exames dos últimos dias confirmaram a infecção que afeta o trato respiratório. O tratamento foi ajustado e a internação vai continuar pelo tempo necessário. O Papa Francisco foi hospitalizado na última sexta-feira para tratar uma bronquite que está persistente. Nos últimos dias, o Papa apresentou dificuldades respiratórias, chegou a pedir que assessores fizessem a leitura de discursos durante as celebrações e pediu desculpas, inclusive, ao perder a missa de ontem no Vaticano. No domingo anterior, isso na semana passada, o Papa Francisco chegou a interromper a fala por dificuldade de respiração, ele mesmo declarando isso. E aí ele pediu para um arcebispo continuar a leitura. Vamos até acompanhar esse trecho. Adesso mi scuso un po' e chiedo al maestro di continuare la lettura per difficoltà nel respiro. Há essa preocupação em relação ao quadro de saúde do Papa Francisco. Ele tem 88 anos e ele não tem parte superior já do pulmão direito desde os 21 anos de idade, quando ele sofreu uma pneumonia muito grave. Por isso essa preocupação a mais com o Papa Francisco. Nós estamos em contato neste momento com a pneumologista, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública do Fiocruz. Ela também é integrante, membro da Academia Nacional de Medicina, a doutora Margarete Dal Como conosco, quem a gente tem a honra aqui de tê-la no nosso programa. Muito obrigada por aceitar nosso convite, doutora Margarete. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Fabiola. É um prazer falar com vocês. Bom dia, Josias e Thales. Vamos entender, quando a gente olha, acompanha esse comunicado do Vaticano falando sobre a situação clínica considerada complexa e coloca, então, que ele está com uma infecção polimicrobiana nas vias respiratórias. O que isso significa, doutora Margarete? Em primeiro lugar, Fabiola, é importante contextualizar. Nós estamos falando de algo absolutamente frequente num homem de 88 anos, no inverno europeu, e que já tem uma situação respiratória já prejudicada há bastante tempo. O Papa Francisco teve uma tuberculose quando era muito jovem e, em razão da evolução da doença, num tempo em que ainda o tratamento era diferente, não era tão eficaz quanto hoje, foi necessário que ele fosse submetido a um procedimento que nós chamamos uma bilobectomia, onde ele perdeu uma parte importante do pulmão direito. Então, nós estamos falando de um homem de 88 anos, com uma característica que nós chamamos uma restrição respiratória. Existem dois padrões diferentes de problemas respiratórios, um que é restritivo e outro que é obstrutivo. O Papa Francisco tem uma restrição e certamente ele tem no pulmão remanescente e no que ficou remanescente do pulmão operado, ele tem sequelas daquele quadro que, ao longo dos anos, foram se agravando, o que é perfeitamente normal. Nós vemos isso em qualquer paciente dessa idade. Isso se soma ao inverno europeu, calefação, ganho de peso, restrição de autonomia para deambular, como nós sabemos que ele tem. Eu estive com o Papa agora, no final do ano passado, e vi que ele estava muito bem, mas ele tem naturalmente uma fala, um ritmo de fala com a qual nós especialistas estamos acostumados. Então, o que imagino eu que tenha acontecido é uma infecção viral. Ele estava bastante fanhoso na última vez em que se manifestou, a voz estava muito fanhosa, faz uma infecção viral, faz um broncoespasmo, ou seja, entra precisando de nebulização, de uso de broncodilatadores,
e isso oportunistamente se coloniza com uma população bacteriana. Esse é um quadro absolutamente comum que nós vemos em pacientes dessa idade. A questão é, ele está certamente usando antibióticos, esses antibióticos são ajustados de acordo com aquilo, com um patógeno que eventualmente possa ser isolado em material colhido, descarro, de qualquer secreção brônquica, e é ajustado. Ele certamente está usando, imagino eu, broncodilatadores, oxigênio e todas as condutas que se faz num paciente dessa idade com um quadro respiratório agudo, viral, contaminado oportunistamente por um quadro bacteriano. Então, é importante, Fabíola, eu dar essa explicação um pouquinho longa para que as pessoas entendam o contexto, né? Então, assim, é uma pneumonia, o nome pneumonia tem um peso, digamos assim, simbólico muito grande, mas uma bronquite infecciosa, numa situação como a do Papa Francisco, é tão grave quanto, né? Então, a situação que está sendo definida pelos colegas do Vaticano como complexa é porque ela é complexa, pelas razões às quais eu já aludi: idade, biotipo e possibilidade de complicações. Doutora Margarete, diante desse quadro que a senhora traça, um homem de 88 anos, um homem de 88 anos, que teve tuberculose quando jovem, tem o que a senhora chamou de restrição respiratória, enfim, tem sequelas, né? Diante desse quadro todo, falando em tese, evidentemente, a senhora não examinou o Papa, não viu os exames dele, mas conhece o quadro geral. Falando em tese, isso é complicado para um homem de 88 anos? Qual é o risco efetivo que isso tem de evoluir para a eventual morte do Papa? Olha, esses quadros respiratórios, eles normalmente respondem muito bem à terapêutica instituída, né? O Papa não é um grande usuário, ao que eu saiba, né? A gente tem muito contato, eu falo com alguma frequência, por razões de amizade, né? Com as pessoas, os brasileiros que trabalham muito perto dele, os padres que temos relações assim bastante próximas, né? Hoje mesmo, pela manhã, eu falei com o padre Bruno Lins, que está muito próximo do Papa, é um assessor diretamente ligado a ele, e, enfim, confirmei essas informações todas, e, enfim, sim, há um potencial de complicação que digamos assim, imponderável. Há pacientes que normalmente respondem muito bem, então ele não tem nenhuma razão para não responder, dado ao fato de que ele não é um paciente, por exemplo, diabético, né? Se ele fosse um diabético grave, né, ele teria um potencial de complicação maior. Ele nunca precisou de nenhum procedimento mais complexo em todo o seu período do seu papado. Então, o esperado é que ele responda digamos, a medicação que foi instituída, seja ela complementação de oxigênio, antibiótico, uso de broncodilatadores, anti-inflamatórios que tenham ação diretamente sobre o parênquima pulmonar. Então, é esperado que sim. Agora, há uma possibilidade de que ele complique? Sim, não há dúvida que sim, pelo fato de se tratar de um homem, Josias, de 88 anos. Doutora Margarete, eu achei que o Papa está um pouco inchado e que foi rapidamente, nos últimos tempos, que ele engordou, aparentou engordar muito. Eu não sei se isso é uma obesidade normal ou se é fruto de remédios também. Pode estar tomando cortisona, por exemplo, não sei. Eu não sei se a senhora sabe o que está provocando. E essa obesidade não aumenta o risco de um problema maior com o Papa? Sim, Thales, a pergunta é boa. Não, o Papa vem ganhando peso, porque lembre-se, Thales, de que quando ele era cardeal em Buenos Aires, o Papa tinha uma vida super ativa, né? Ele andava muito. Lembre-se que ele andava de metrô, ele pegava transporte coletivo, ele ia de uma comunidade para outra, ele tinha uma vida muito ativa. E depois que ele ficou com essa restrição de deambular, de andar, né, lembre-se que o Papa tem um problema, esse é o grande problema que certamente contribuiu para que ele ganhasse tanto peso. Não é uma questão de uso de corticoide, não.
né? Até porque se ele usasse eventualmente corticoide, ele usaria corticoides inalatórios, né, que são usados para tratamento por spray ou por nebulização para os quadros pulmonares dessa natureza, mas isso não levaria a um ganho de peso. O que levou o ganho de peso, a meu juízo, foi a dificuldade de, enfim, alimentação e eventualmente uma tendência, né, maior, e a dificuldade de andar, porque ele tem um problema no quadril, ele teria indicação de fazer uma prótese de quadril, e certamente isso está sendo adiado, né? Enfim, ad infinito, pelas razões de complicações que poderiam haver num procedimento cirúrgico desta natureza e desta complexidade, que não é tão complexo assim, né? Nós fazemos prótese de quadril a toda hora, né? O presidente Lula foi recentemente operado e está ótimo, em geral dá muito bom resultado em pessoas que não tenham nenhum problema subliminar, mas certamente há uma conduta um pouquinho mais cuidadosa. Então, o Papa faz uso, sim, de medicamentos para dor, ele sente dor, e essa é a razão pela qual ele se mobiliza na cadeira de roda. E como eu lhes disse, né, eu estive pessoalmente com ele há alguns meses atrás, conversamos, e ele estava falando sem cansaço algum, estava num bom momento, né? Mas ele sente dor e ele certamente usa medicações. Mas eu acho que o que houve, Thales, foi uma somatória de coisas, né? Andando menos, fazendo menos exercício, comendo, né? Enfim, ele não é diabético, então imagino que ele deva gostar de comer uns bombonzinhos, né, de vez em quando, né? Então, assim, ele ganhou muito peso, né? E isso certamente contribui, é um complicador, sim, a sua pergunta é pertinente, para que ele apresente mais dificuldade respiratória. Eu estou aqui impressionada porque a senhora, como uma grande especialista pesquisadora, além de fazer análise para a gente, traz informação de bastidores, traz apuração diretamente do Vaticano, né? Eu queria entender só, a senhora esteve com o Papa, porque o encontro, assim, foi um encontro, pode contar para a gente como é que foi esse encontro e até essa conversa que... Eu tive uma alegria, né? Na verdade, eu fui a Roma e, enfim, o nosso embaixador, Vargas, muito gentilmente conseguiu que eu fosse ver o Papa. Eu tinha um sonho de conversar pessoalmente com o Papa Francisco. O Papa Francisco é jesuíta, enfim, meu cunhado, Dom Luciano Mendes de Almeida, era jesuíta também, está no processo de beatificação na causa dos santos. Então, nós tínhamos alguns assuntos para conversar e a minha enorme admiração por ele. E foi uma alegria estar com ele, segurar aquela mão tão quentinha, né, e tão acolhedora. Dei meu livro para ele foi muito gentil, e eu brinquei até com ele, que eu disse, santidade, nós devíamos falar em castelhano, porque o professor era argentino, e ele, com muito senso de humor, disse, não, vamos falar em português. Então, assim, o Papa tem um bom humor, ele realmente é um ser humano muito, muito especial. Então, essa foi a razão, foi uma razão de natureza pessoal que me fez ir buscá-lo e estar com ele, e para mim foi um presente, assim, enorme. Coisa linda. Ô, doutora Margarete, hoje a senhora falou que entrou em contato com alguém próximo ali. Como é que está o estado de saúde dele hoje, né? Porque quando veio esse comunicado às 9 horas da manhã, todo mundo impressionado, a situação clínica dele complexa, e a senhora agora explicou por que complexa, acho que está muito claro já para a nossa audiência, mas só queria as palavras que a senhora ouviu hoje pela manhã, quando a senhora entrou em contato com pessoas lá do Vaticano. Como é que ele está? Ele está bem? Olha, ele está lúcido, né? Ele não está absolutamente tá lúcido, falando, né? E a situação é complexa, né? O adjetivo que eu usei, que eu ouvi, né, do padre Bruno Lins, com quem eu conversei, que é diretamente, né, o assessor diplomático do Papa, né, e que é um brasileiro, que é uma pessoa maravilhosa, com quem eu tenho relações de amizade, né? Tem muitos amigos no Brasil. O padre Bruno é uma pessoa também muito especial, da mais absoluta confiança do Papa Francisco. E é isso, né? Ela é virtualmente complexa pelas razões que nós já conversamos, mas as informações que eu dei são as mais objetivas e, evidentemente, isso pode mudar, né? Eu quero deixar claro também, Fabíola, que numa situação como essa, né, nós estamos, de novo, reitero, né, estamos falando de um homem de 88 anos com um problema de natureza restritiva respiratória. Há um potencial de complicação? Sim, há.
virtualmente, ele pode complicar, mas a probabilidade, se ele for sensível, e ele tem tudo para ser sensível aos antibióticos que ele está usando, a probabilidade e a nossa expectativa, e obviamente nossas preces, são que ele responda como a maioria dos nossos pacientes costuma responder e que saia desse quadro e que retome suas atividades. É isso, doutora Margarete Dal Como, agradeço muito a sua participação aqui e foi aquela... A gente nem sabia que a senhora tinha esse contato mais próximo com o Vaticano, né, e até mesmo ter se encontrado com o Papa. Então foi muito bacana tê-la aqui no nosso programa, trazendo informações, análise. Até uma próxima. Muito obrigada e bom dia a todos. É isso. Bom dia, obrigado. Bom dia, 11h07 e é sempre muito, né, quando se fala da saúde do Papa, o cuidado de tudo isso, né, o que pode vir pela frente, o Thales, inclusive, que é católico, né, Thales? A gente sabe o quanto isso acaba impactando todos os católicos pelo mundo, né, até mesmo quem não é, né, o Papa Francisco é essa figura muito querida. Eu acho que todo mundo, né, tem muitas pessoas que adoram o Papa, como a própria doutora Margarete, né, Thales? Tá desligado o som do Thales. Eu fico falando, ele fica chateado, mas tá desligado o seu som. A doutora Margarete é viúva do Cândido Mendes, e ele também era um militante católico, como a doutora Margarete, lá no Rio de Janeiro, muito conhecido das faculdades Cândido Mendes e a doutora Margarete também. Então, eles são muito próximos do Papa, de toda a cúpula do catolicismo. Eu não sou frequentador de igreja, nada disso. Sou um católico muito anarquista. Tá tudo certo, você pode ser o católico que você quiser, Thales, tá tudo bem, não tem nada disso. Lá na casa do Josias não é, mas a esposa dele é muito, né, o Josias. Eu imagino que ela deva gostar também muito do Papa, não? Ah, certamente. Eu tenho grande admiração por esse Papa, Fabiola. Acho que a Igreja, quando tiver que substituí-lo, em algum momento isso vai acontecer, não será uma substituição simples, né? O Papa Francisco oxigenou a Igreja Católica, né? Há um documentário que foi exibido num festival de cinema de Roma em 2020, e nesse documentário ele diz coisas como os homossexuais são filhos de Deus, têm direito a uma família, ninguém deve ser expulso ou ninguém deve se tornar infeliz por isso, e o que temos é que criar uma lei sobre as uniões civis, e ele disse que sempre lutou por isso. Então, veja, um Papa dizer algo assim é de fato admirável, né? Ele também lutou no interior da Igreja contra a pedofilia, que é uma chaga do clero, lutou contra isso, lutou contra perversões financeiras do Vaticano. Então, é um personagem admirável, né? E sabe que em dado momento, Fabio, eu sou um incréu, né? Aí eu falei, pô, se o Papa continua assim, eu vou acabar acreditando em alguma coisa, né? Porque é muito triste ver como a Igreja trata determinados assuntos, né? Porque a forma como determinados clérigos se comportam contraria até a Bíblia, né? Se você vai ali ao versículo 34 do livro de João, está lá aquela célebre passagem, né? Que eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, assim também deveis amar-vos uns aos outros. Essa era a palavra de Jesus. Como é que você pode amar o heterossexual e rejeitar amor ao homossexual? Quer dizer, a palavra do Papa vai na direção do que prega a Bíblia, né? Então, é admirável que ele tenha feito esse movimento de oxigenação da Igreja, né? E, como disse, não será simples a substituição. Quero crer que há muita gente dentro da Igreja hoje sonhando com essa substituição. Ele sacudiu uma roseira ali que muitos gostariam de manter imóvel, né? E, agora, do ponto de vista dos que observam a Igreja
e a sua dificuldade de fazer movimentos, a igreja é um grande transatlântico, né? Cujas âncoras, que são seus dogmas, dificultam a movimentação, o Papa fez movimentos interessantes, né? E não sei se o sucessor fará ou dará continuidade a esse movimento, né? E eu lamentarei se o Papa tiver dificuldades agora, se a necessidade de substituí-lo for antecipada, né? Porque, de fato, esse é um Papa admirável, Fabíola. E eu acho que até para esclarecer, como ela disse, né, a Margarete, ela entrou em contato hoje com uma pessoa muito próxima ali do Vaticano, disse que ele estava bem, e hoje, depois desse comunicado do Vaticano, também chegou uma nota, logo após a divulgação desse comunicado, um boletim médico, o diretor de comunicação do Vaticano, Matteo Bruni, deu uma declaração dizendo que o Papa estava de bom humor. Durante a manhã, Bruni disse que o Papa dormiu bem, passou uma noite tranquila, essa manhã já tomou café, dedicou-se, como sempre, a ler alguns jornais. Antes da sua hospitalização na sexta-feira, Francisco, que na juventude foi submetido a essa remoção parcial de um pulmão, né? Ele pareceu mais debilitado, com o rosto inchado, como até relembrou aqui, percebeu o Tales, e sem fôlego. E ele precisou delegar, em várias ocasiões, a leitura e o discurso a outros assistentes. Mas a informação que se tem hoje do diretor de comunicação do Vaticano é que o Papa acordou bem, está bem e está sendo tratado. Bom, a qualquer momento a gente traz mais informações para quem